A verdadeira cura para o diabetes. O que é diabetes? O diabetes é uma síndrome metabólica de origem múltipla, decorrente da falta de insulina ou da incapacidade de a insulina exercer adequadamente seus efeitos, causando um aumento da glicose no sangue. É fato que alimentação e diabetes estão interligados. Há necessidade de sabermos como utilizar a alimentação da maneira correta para controlar o diabetes. De onde vem a glicose? A glicose vem do alimento. Qual o alimento? Qual o nutriente que oferece a glicose para a célula? O carboidrato é nutriente que oferece a glicose. O produto final da digestão de carboidrato, também o amido, é a glicose. Os cereais, alimentos tipo raízes, feculentas, também frutas e leguminosas, os grãos, tipo grão de bico, lentilhas, ervilhas, todos esses grãos têm carboidratos naturalmente, bem menor nível. Todo alimento de origem vegetal contém carboidrato ou amido. As frutas contêm carboidratos bem simples. Já é pronto para ser utilizado pelas células. Saibam que as frutas são consideradas os melhores alimentos. As frutas devem ser consumidas em quantidade boa. As nossas células usam exclusivamente glicose como fonte da energia. A mastigação dos alimentos é uma parte fundamental para poder quebrar as moléculas grandes de amido que precisam ser digeridos através da ação da saliva. Na saliva existe uma enzima chamada ptialina. Essa ptialina que degrada essas grandes moléculas de amido, carboidrato. Por isso, é importante a mastigação. O líquido durante a refeição atrapalha a mastigação, a salivação. Quando ingerimos qualquer tipo de líquido durante a mastigação, então a salivação é prejudicada. A secreção de ptialina diminui e a digestão de amido é atrapalhada na boca. Então, não devemos tomar líquido durante a refeição. Lembre-se, não tomar líquido durante a refeição é muito importante para a salivação. A glicose que está na corrente sanguínea é carregada através das hemácias para o corpo todo, para poder distribuir a glicose para todas as células. A glicose é a única fonte de energia para as células. Então, com essa energia, cada célula consegue fazer suas funções para manter a vida. Então, o diabetes é a elevação de glicose no sangue. Glicose é o resultado da digestão de carboidrato e amido. Depois da refeição, entra bastante glicose na corrente sanguínea. Consequentemente, a glicemia sobe. Muita glicose na corrente sanguínea que precisa entrar para dentro da célula para produzir energia, e assim a glicemia volta a ser normal. No caso de diabetes, por que a glicose não entra para dentro da célula? Normalmente, diabetes aparece nas pessoas obesas. Geralmente, gostamos de comer demais e não gostamos de gastar. Então, introduzimos muita glicose em nosso organismo e não estamos gastando de forma adequada, de forma devida. As nossas células necessitam
precisam gastar a energia. A atividade física é algo extremamente importante. O exercício físico é essencial para queimar a glicose, mas esse exercício tem que ser algo prazeroso. Caminhar com o coração agradecido. Caminhar para gastar a energia. A prevenção da resistência insulínica se dá principalmente através da adoção de hábitos saudáveis, como uma alimentação equilibrada, com substituição de alimentos que fornecem açúcar rapidamente para a corrente sanguínea, como os pães brancos, batatas e açúcar refinado, por comidas que fornecem mais lentamente, como pão integral, arroz integral, vegetais, como brócolis e cenoura, e entre outros. Além disso, a prática de exercícios também é fundamental, uma vez que as células musculares são grandes utilizadoras da glicose no sangue. Os alimentos cuja base é a farinha branca devem ser evitados. Pães, massas, bolos. Estes possuem um alto índice glicêmico. Uma boa opção é o uso da farinha integral, pois ela não proporciona grandes picos de glicose no sangue. Os integrais também possuem carboidratos e devem ser consumidos de maneira não abusiva. O açúcar branco refinado e todos os açúcares processados devem ser abolidos do cardápio de todos os diabéticos. Lembre-se que o diabetes está estritamente relacionada com os hábitos alimentares das pessoas. É importante ter uma dieta equilibrada, rica em fibras, e ficar sempre atento à quantidade de carboidratos dos alimentos. O abacate é um ótimo alimento para os portadores de diabetes. A aveia é um alimento importante para quem tem diabetes, isto porque ela é rica em fibras solúveis. Este nutriente ajuda a diminuir a velocidade da absorção da glicose, o que irá evitar os picos de glicose e também controla a absorção do colesterol. As fibras também ajudam a prevenir o surgimento da doença e ainda proporcionam saciedade. As leguminosas, como o feijão, a lentilha, o grão de bico e a ervilha, são boas alternativas porque são ricos em fibras que irão ajudar a diminuir a velocidade com que a glicose é absorvida, além de serem fontes de proteínas. A chia e a linhaça possuem fibras solúveis que estão relacionadas com a prevenção e também são boas para quem tem diabetes. Isto porque, como todos os alimentos ricos em fibras, elas vão evitar que ocorram os picos de glicose e da produção de insulina. Além disso, elas possuem ômega 3, ácidos graxos, que é benéfico para quem tem diabetes. O diabético deve fazer atividade física diária. O exercício está relacionado ao menor risco de diabetes, assim como o sedentarismo pode levar ao desenvolvimento da doença. Pesquisas mostraram que uma mudança no estilo de vida
é melhor para evitar a doença do que medicamentos como a metformina, que reduz a resistência à insulina. Permanecer sentado por muito tempo, como qualquer comportamento sedentário, é um risco à saúde. Caminhar mais no dia reduz em até 30% o risco de diabetes. O diabético deve evitar sal refinado e alimentos ricos em gorduras trans e saturada, pois elas elevam o colesterol, aumentando as complicações. Isso significa que frituras e carnes não devem fazer parte do cardápio, como também os óleos vegetais, margarinas, manteigas, queijos. O mesmo vale para sorvetes, bolos e biscoitos recheados. Já as verduras, os legumes e os cereais ricos em fibras ajudam a minimizar o impacto de substâncias que, no corpo humano, acabam tendo um efeito nocivo. As fibras promovem a redução da absorção de glicose pelo sangue.